E falando um pouquinho sobre essa grande final, né? O Vasco encerrou a preparação ontem para essa partida. Primeiro jogo, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco que começou, inclusive, o torneio lá na primeira fase. No caminho, o Vasco da Gama teve até clássico também contra o Botafogo. Então o Vasco tem a possibilidade de passar pelos dois rivais de três aqui do Rio de Janeiro, por dois rivais de três do Rio de Janeiro. Enfrentou o Botafogo nas quartas, agora está enfrentando o Fluminense nas semis. Para ficar perfeito, era só enfrentando o Flamengo numa final e conquistando o título em cima deles, né? Mas vamos focar nessa partida de hoje, principalmente, né? Em toda a trajetória, o Vasco, como eu trouxe, iniciou a Copa do Brasil ainda na primeira fase contra a União Rondonópolis. O jogo ainda tinha no Vasco da Gama o Fábio Carille como técnico. A partida aconteceu no Espírito Santo. O Vasco venceu pelo placar de 3-0, com gols de Hugo Moura, Ryan e Pablo Verrete. O Vasco vencendo por 3-0, passou para a segunda fase e na segunda fase enfrentou a equipe do Nova Iguaçu. A partida aconteceu no estádio Newton Santos. Eu lembro, inclusive, aquele jogo foi a estreia do Nuno Moreira. E no placar de 3-0, o Vasco da Gama viu o Ryan marcando 2 gols e o Felipe Coutinho marcando um golaço, onde ele puxa para dentro e acerta uma chapada na gaveta. Logo em seguida, passando de União Rondonópolis, Nova Iguaçu, o Vasco chega à terceira fase e enfrenta o Operário de Ponta Grossa. Jogo de ida muito ruim, tendo o Felipe Loureiro na beirada de campo. O Vasco empata, inclusive, 1-1. Gol de Nuno Moreira dentro do estádio do Clube Paranaense. E o jogo de volta acontece em São Januário, já com o Fernando Diniz na beirada de campo. Eu lembro que eu estava naquele jogo e o Vasco ele sofre muito pro Operário durante os 90 minutos. O jogo termina e o sentimento era: que bom que terminou, porque o Operário tinha totais condições de chegar ao segundo gol e eliminar o Vasco dentro do Caldeirão. Nas penalidades máximas, mais uma vez, Léo Jardim decide e classifica, levando o Vasco da Gama para as oitavas de final. Nas oitavas, o Vasco enfrenta o CSA. O jogo de ida no estádio Repelé foi 0-0, um empate sem gols. Jogo de volta, o Vasco passa sem muita dificuldade, 3-1 para o Cruz Maltino, com gols de Ryan, Tietê e Felipe Coutinho. O Vasco então chega às quartas de final, enfrenta a equipe do Botafogo dentro do estádio Newton, dentro de São Januário. Jogo de ida empata 1-1 e o jogo de volta 1-1 também no placar, onde um 0-0, melhor, um 1-1. Nuno Moreira abre o placar, o Alex Telles empata, a partida termina nas penalidades máximas, o Vasco da Gama consegue a classificação para essa semifinal contra o Fluminense. Então, um Vasco que iniciou lá atrás com União Rondonópolis, passou por Nova Iguaçu, passou por Operário, passou por CSA, passou por Botafogo e agora enfrenta o Fluminense na semifinal da competição. Expectativa muito grande para essa partida. Um Fluminense que tem um tabu a quebrar contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil. É a terceira vez que Vasco e Fluminense se enfrentam na competição e o Fluminense nunca venceu o Vasco da Gama jogando a Copa do Brasil, tá? A primeira vez que o Vasco e o Fluminense se enfrentaram foi lá no ano de 2000, nas oitavas de final, e a segunda aconteceu em 2006, na semifinal. O Vasco, inclusive, passa do Fluminense em 2006, chegando à final contra o Flamengo e acaba sendo derrotado, né? Então, é um tabu. Houve confrontos na Copa do Brasil e jamais o Fluminense venceu o Vasco da Gama. A gente espera, é claro, que esse confronto se mantenha, que o nosso Vascão hoje vença esse jogo de ida, vença o jogo de volta e chegue à grande final com moral. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários, mais detalhes, tá? Sobre a grande semifinal, sobre a partida, sobre como o Vasco vai enfrentar o Fluminense hoje no Maraca. Você verá no pré-jogo, que vai sair aqui no canal por volta de 1h da tarde. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.